Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ConectaCast. Eu estou de volta com mais um episódio e esse episódio nós vamos falar de capacitação, treinamento, planejamento, organização, execução em trabalhos em altura. Assunto extremamente importante, por isso fica aí com a gente. Mais uma vez eu não estou sozinho, estou com o Márcio e com o Cristiano, que são coordenadores de treinamento em emergência. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Mais uma vez, vai ser um prazer aí a gente falar um pouquinho sobre trabalhos em altura. Legal. Márcio, seja bem-vindo também. Muito obrigado, é um prazer falar também sobre a NR35. Então a primeira pergunta é sobre a NR35. O que a NR35 diz a respeito de trabalho capacitado para trabalhos em altura? NR35, a primeira norma que fala sobre trabalho em altura, no Brasil, publicada no ano de 2012. Considera o trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido a uma carga horária de 8 horas, conforme o conteúdo programático da norma. Isso é o embasamento técnico que nós temos lá. A certificação e habilitação para trabalho em altura na prática é uma missão muito importante para as áreas de saúde e segurança no trabalho. Fato este que nos dá a oportunidade de nós conseguirmos passar esse conhecimento de segurança a todos os operadores, trabalhadores que, de certa forma, estão expostos, direta ou indiretamente, a este risco. Qual seria o conteúdo programático exigido nesse caso? Nesse caso, o conteúdo mínimo é a definição de carga horária para o que a gente vai aplicar. A NR35 ela exige 8 horas de carga horária, como mínima. Sempre que as empresas necessitam ou vê a oportunidade de colocar uma carga horária maior, não tem problema. Por exemplo, o conteúdo de carga horária da NR35 são 8 horas. Se eu quiser aplicar o treinamento com 12 ou 16, eu posso. Pode, tranquilo. A mais não é problema, a menos que a menos não pode. Que não pode. E você tem que respeitar já um conteúdo pré-estabelecido pela NR. E aí, se o empregador ele verificar as necessidades de complementar conteúdo, ele passa ao instrutor. E aí você aumenta o conteúdo programático, aumentando assim também a carga horária do treinamento. Ele pode incluir mais conteúdo. Ele pode incluir. Entendi. Você não pode desrespeitar o que está na NR para menos, seja na carga horária ou o conteúdo já pré-estabelecido por ela. Para mais você pode. E qual que é esse conteúdo? Em algumas situações pode ocorrer um treinamento combinado, junto, Ou seja, aplicação de espaço confinado e trabalho em altura. Logo, diversos itens dentro do conteúdo programático, como, por exemplo, a utilização de equipamentos aplicáveis ao trabalho em altura e espaço confinado, alguns poucos equipamentos serão diferentes, porém, a sua grande maioria, digamos que uns 60% ali é igual, são os mesmos equipamentos. Logo, essa carga horária ela pode diminuir, porque eu tenho o mesmo assunto e a mesma aplicação de matéria no trabalho em altura e no espaço confinado. Em 2 temas. Perfeito. Legal. E se tratando de treinamento periódico, mencionado na NR35, qual que seria o procedimento conforme a norma? Tá. Márcio, na sua pergunta anterior, ele já deu uma ênfase a algumas das minhas respostas aqui, mas eu vou só esclarecer, claro assistindo, Então, assim, a reciclagem, ela deve ser a cada 2 anos, deve respeitar a carga horária mínima de 8 horas, tá? E de acordo com as necessidades das funções de trabalho, essa carga horária ela pode ser maior de acordo com as particularidades da tarefa que o empregado ele vai estar executando nesse trabalho, Pode ter uma carga horária maior, como já dito também pelo Márcio, e o conteúdo programático ele vai ser sempre definido pelo empregador, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a área, as atividades que o trabalhador vai executar ali na sua rotina. Márcio, você tem mais alguma orientação sobre a NR35? Sim, falando ainda nesse conceito de periodicidade, existe também uma necessidade, uma boa prática que é realizada nas indústrias, que é o caso da periodicidade emergencial, ou seja, eu posso aplicar uma determinada carga horária, inclusive até de minutos, que seria uma orientação, pós um acidente. Por exemplo, que é uma situação que motiva circunstancialmente a necessidade de refazer essa orientação. Ou, por exemplo, os meus trabalhadores têm um determinado costume de usar um equipamento de marca X ou Y, e a empresa resolve adquirir novos conjuntos ou um novo modelo.
Esse novo modelo demanda uma determinada orientação aos colaboradores. Muda. Perfeito. Tem jeito, não é a mesma coisa, não é o mesmo. Não é a mesma Ou coisa. até mesmo muda o procedimento de trabalho, né? Isso. E aí precisa dessa complementação que o Márcio está explanando. Perfeito. Então, da mesma forma que existe já o direcionamento da norma para reaver um conteúdo programático e uma carga horária periódica de revisão, existe também aquela situação emergente, onde quando eu mudo algum procedimento, deve constar lá na ficha de certificado do aluno, né, do colaborador, essa orientação aplicada sobre essa necessidade. Agora vamos direcionar para falar sobre planejamento, organização e execução em trabalhos em altura. A gente sabe que todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por um profissional capacitado e autorizado, inclusive. Eu queria saber a diferença entre eles. Hoje nós temos uma nova norma que tem como objetivo dar uma definição padronizada para o que se refere a um instrutor. O que seria um instrutor de trabalho em altura? Seria um profissional proficiente. Profissional proficiente é aquele que consegue dominar, tem a perícia técnica aplicada sobre o assunto. E da melhor maneira possível ele passar esse conhecimento adiante. Só que como regrar, como padronizar esse processo dos instrutores? Qual é a definição que eu tenho como base para dizer se o instrutor ele está capacitado para passar essa informação ao assunto? Primeiro item, ele precisa estar em conformidade com as regras, digamos, as normas do Ministério do Trabalho. O profissional técnico em segurança do trabalho é um profissional que tem como base a responsabilidade técnica aplicada para este treinamento. Por quê? A norma NR35, ela é direcionada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, definição do governo, certo? Aplicável a todas as empresas e atividades de NR35 de trabalho em altura de forma, né, Brasil, ou seja, nacional. Logo, o profissional de trabalho em altura ele precisa ter essa responsabilidade técnica. Depois disso, demanda o conhecimento aplicado, né? Conhecimento esse que se traz de diversas atividades. Proficiência. Perfeitamente, Certo. a proficiência. Então, como que ele adquire essas atividades? Tendo como prática trabalhos como, na verdade, atividades como escalada, né, o rapel, entre outras atividades. Exercendo o conhecimento na prática, no popular, né? Perfeito. Hoje nós temos no mercado diversos cursos que capacitam um instrutor, certo? Ou seja, com o conhecimento dele, ele vai passar aquela informação, esse conhecimento à frente. Porém, esses cursos de instrutores, eles vão dar ao profissional uma didática de ensino, uma base. Mas a experiência em si, ela é um pouquinho complicada. Vai de acordo com os anos dentro da atividade, certo? Como é que o empregador ele consegue avaliar o estado de saúde do trabalhador que exerce essa atividade em altura? Porque isso é importantíssimo, né? Certo. A parte física e psicológica tem que estar em dia para poder exercer essa função. A parte de saúde dos colaboradores, nesse caso, a própria norma traz o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. De acordo com a avaliação do risco e a parte de medicina do trabalho, ou seja, o médico responsável na empresa ou pela atividade, ele vai solicitar alguns exames clínicos que tenham um rastreamento, ou seja, uma investigação para aquela situação o qual possa ocorrer no momento do trabalho em altura. Ou seja, um infarto, um desmaio, uma síncope, Uma labirintite, né? São sintomas, né, que o síndrome trabalhador... do pânico. Perfeito. Não pode ter esse tipo de problema, esse tipo de situação, porque a pessoa não está apta e capacitada para poder exercer um trabalho em altura. Perfeito. É isso. Então, o objetivo do exame médico é identificar algumas dessas anormalidades que possam ocorrer no momento da atividade, fazendo com que a parte de medicina do trabalho possa identificar essa, digamos que anormalidade no trabalhador e tratar isso da melhor maneira, deixando ele isento dessas atividades naquele momento. Certo. Já que vocês falaram sobre isso também, também tem a questão da acrofobia, né? Medo de altura. Muita gente tem e imagino, claro, que uma pessoa que tem acrofobia não consegue exercer o trabalho. Qualquer outro tipo, como vocês já falaram sobre labirintite também, enfim, durante essa avaliação médica, como que o empregador deve proceder? Porque é uma situação delicada, né? Quando você encontra um tipo de problema de saúde na pessoa, falar para ela ou, enfim, como que deve proceder? O correto dos exames são serem feitos de forma prévia, né, como eu falei, no momento do ASO.
Algumas empresas acabam adotando alguns modos de realizar isso no momento da atividade. Ou seja, exames de alcoolemia, para ver se o colaborador não fez ingestão de alguma bebida alcoólica, por exemplo. Aferição de pressão arterial antes da atividade faz com que a gente possa ter uma análise na liberação do serviço, no momento da liberação de permissão de trabalho, se a frequência cardíaca, se a pressão arterial do colaborador está dentro de um padrão de normalidade. Muitas das vezes não é nem um fator ruim da saúde, é um estado emocional que no momento daquela atividade pode ser naquela situação específica, né? Perfeito. Não que ela tenha uma continuidade com a doença, mas naquele momento ela não está apta a exercer o trabalho. Ele tem o ASO, né? Passou por toda a avaliação médica, ele tem a aptidão dele no ASO. Então, assim, durante esse período, né, dos 12 meses, onde ele vai ter a renovação do ASO, ele está apto à atividade em altura. Porém, quando ele for executar a tarefa, eu não sei quais foram as últimas refeições que ele fez. Então, algumas empresas têm o departamento médico, né, ou o departamento de enfermagem, então direciona o colaborador para fazer essas aferições, análises, para depois falar, olha, tá tudo ok, você pode dar o trabalho. A execução, a atividade que você foi solicitado. E o terceiro item de maior importância, né? Não adianta só eu verificar previamente o estado de saúde ou fazer até um briefing inicial antes do trabalho para identificar alguma situação como a gente conversou. Existe o fator psicossocial. Esse fator, ele é o mais oculto de certa forma e o de maior relevância. Por quê? Porque muitas das vezes a saúde está tratada, os processos estão corretos, treinamento aplicado, equipamento perfeito, mas o emocional ele fica de lado, né? Muitas das vezes a função do supervisor, a função do gestor desse trabalho, por meio de todas essas orientações normativas, é ter aquela sensibilidade humano-humano. É ter aquela sensibilidade, ele tem que ter como base, não esquecer um pouquinho dos direitos, não vou dizer esquecer, mas já que passou essa parte administrativa, olhar um pouco com olhos de seres humanos, né, de ser humano. Ou seja, muitas das vezes é identificado uma situação como, por exemplo, a gente não conhece a realidade na cabeça de um trabalhador. Ele está ali preparado. O ambiente familiar, perfeito. Né? O ambiente familiar, às vezes está passando um divórcio, está com uma dívida financeira muito grande, sofreu um acidente, alguém da família sofreu um acidente, ou seja, qualquer situação desvio, né? Que retire a cabeça do colaborador daquele cenário, do foco. Isso no trabalho em altura, eu não vou dizer talvez, é a situação primária de análise antes de você analisar equipamento, procedimento ou qualquer outra situação. Porque imagina, a pessoa está fazendo uma atividade em altura, ela está em um determinado nível, ela está ancorada com o talabarte, conector numa linha de vida horizontal. E aí ele tira o conector, coloca no conector do seu próprio cinto e vai conectar o outro, porque ele nunca pode ficar sem a ancoragem. E aí, por essa questão psicossocial, ele está com a cabeça em outro lugar. Avoado, aí ele né? solta o conector, esquece de fazer um procedimento, quando você pode ter a queda, né? E quais são as outras patologias que devem ser observadas? Bom, dentre outras patologias, né, o Márcio vai comentar algumas delas, eu acho que a primordial é a epilepsia, né? Às vezes a pessoa nem é epilética, né? Porque se ela tiver esse histórico, ele já não vai estar habilitado no atestado de saúde ocupacional. Mas, dependendo da vida social dele, né, ele pode estar num trabalho em altura e ele ter feito ingestão de algum entorpecente, álcool, né, um consumo excessivo disso, e o cara ser habilitado para o trabalho, ele está em altura e ter uma crise convulsiva. Então, isso é perigosíssimo, né? Então, você também tem vertigem, tontura, como você mencionou anteriormente, o medo da altura, a acrofobia, né? E vou deixar algumas para o meu amigo Márcio complementar aqui. Nesse processo de acrofobia, muitas das vezes o leigo, ele define o seu medo por acrofobia, quando na verdade não é. Por quê? A altura, ela trabalha instintivamente a vertigem e a tontura no ser humano. É uma falta de hábito, na verdade. Sim. Nós estamos sempre à linha de perfil de rua, né, e tudo mais. Quando muitas das vezes ele se coloca num lugar alto, automaticamente é um instinto instintivo do ser humano, vai ter vertigem, tontura e tudo mais. E eu já pude perceber em oportunidades, né, lecionando treinamentos de NR35, que muitas vezes não se trata de acrofobia, se trata de uma falta de hábito. Falta de costume, Falta de costume, onde você oferece esse costume, mostra,
E o próprio aluno consegue entender que aquilo não é um medo, e sim a ausência do hábito, muitas das vezes. E isso ajuda no processo didático para o trabalho em altura. Exato. Bom, o que deve constar na ASO, Atestado de Saúde Ocupacional do Trabalhador, em caso de trabalho em altura? Existem algumas solicitações por parte da medicina quanto às patologias aplicadas. Então, por exemplo, para um hipertenso, ele vai solicitar exames que possam dar um diagnóstico do sistema circulatório, certo? Até que ele possa identificar que a pressão arterial daquele colaborador é apta ou não para a realização de uma atividade. Tanto é que no ASO ele traz um diagnóstico de diversos exames, né? São realizados esses exames e o médico, por sua vez, de responsabilidade técnica, ele pode dar um ASO apto ou inapto para a atividade, certo? Depois disso, nós temos algumas situações que podem ser analisadas pontualmente no momento da atividade, como a gente já mencionou, inclusive, anteriormente, né? A aferição de uma pressão arterial, um exame de alcoolemia ou qualquer outra, né, análise, digamos assim. Certo. Agora, falando sobre planejamento no trabalho de altura, que é super necessário, importantíssimo planejar antes para você poder executar. Quais são as medidas de segurança que devem ser adotadas nesse caso? A norma traz 3 informações sobre medidas de planejamento, sendo a primeira evitar o trabalho em altura, a segunda eliminar o risco de queda e na terceira medidas que minimizem a consequência da queda, certo? Então vamos tentar pegar 3 exemplos. Nas medidas para se evitar um trabalho em altura é realmente retirar o trabalho de onde ele está, trazendo ele para o chão. Um dos exemplos é condensador de ar-condicionado, que quando fica lá no 3º, 4º, 5º andar do prédio, nós eliminamos esse trabalho e trazemos ela para o chão, certo? Aumenta a quantidade de cobre da tubulação, porém se evita o risco de queda, certo? Então, nesse primeiro item, a norma ela atende o melhor objetivo, que é o quê? Eliminar o trabalho em altura. Ou reduzir o maior número de atividade em altura dentro de uma empresa para o máximo assim, do solo possível, para a pessoa fazer na sua própria altura, seguro, né? Muito mais seguro isso. Perfeito. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução de outro trabalho, certo? Ou seja, eu vou sempre encontrar uma condição que possa eliminar o fator de risco queda, mas ele ainda continua no processo vertical, certo? E por último, as medidas que minimizem a consequência de queda, ou seja, nesse caso, eu vou até pegar o exemplo do fator 2 de queda, onde quando a ancoragem fica sempre próximo do pé, aumentando assim o fator de queda. Neste caso, além do talabarte de posicionamento, que é uma ferramenta utilizada, além de diversas correções que a gente vai fazer para que a queda, né, na verdade, a queda ela vai acontecer nesse sentido, até se aumenta esse fator de segurança. Além do equipamento primário que está lá com o trabalhador, a gente coloca uma rede de contenção abaixo deles. Por quê? Mesmo que ocorra a queda, eu consigo ter uma segurança secundária. Ou, por exemplo, para os equipamentos como o talabarte, trava-quedas, nós temos a configuração do ABS, um absorvidor de energia, que minimiza também o impacto, né, potencial do dano no resultado da queda. Porque ela vai acontecer de qualquer forma, que é o que a norma nos fala aqui. Medidas que minimizem as consequências de queda quando o risco não pode ser eliminado. Entende? Entendi. Então são essas as fases do planejamento para que a gente possa ter uma configuração de segurança da maior maneira possível. Agora, falando sobre organização do trabalho em altura, quais seriam as atividades fundamentais? Bom, a atividade fundamental, né, vai ser que o trabalho ele deve ser realizado sobre supervisão e prescindido de uma análise de risco. Isso é o mais importante. Supervisionar e antes da atividade, como o Márcio havia dito, dentro da permissão do trabalho, você fazer todo o mapeamento dos riscos daquela atividade. Então, prescindido de uma análise de risco e um trabalho sendo supervisionado, vai dar tudo correto. Vai dar tudo certo. E agora, sobre a execução, a gente já vai para um próximo passo das nossas... Perigo e risco, né? Perigo e risco, exato. Tem diferença, porque muita gente acha que não tem. Qual é a diferença do perigo e do risco? Perigo
e risco são duas definições bem complexas. Na verdade, complexas aos olhos de quem imagina e simples no sentido técnico. Depois que descobre o conhecimento. Perfeito. Então, o perigo ele se define em fonte ou potencial, né, de causar dano, doença ou lesão. É dessa maneira que é, digamos, definida tecnicamente por norma. E o risco é a probabilidade, né, desse evento ocorrer. Entende? Então, perigo é uma questão não só interpretativa, mas como de síntese individual. Você olha, define e analisa, né? Geralmente, nos treinamentos, em geral, de diversas normas, sempre se utiliza, habitualmente falando, o cenário do leão, né? Tem a figura do leão, sendo um perigo. Aí eu tenho um leão solto, eu tenho um leão preso numa corrente e eu tenho um leão preso dentro da jaula. Qual é a imagem que define, de certa forma, o controle do risco ao meu perigo? O leão dentro da jaula. Perfeitamente. Ali Por tem quê? o controle. Isso, mas leão sempre vai ser perigoso. Por quê? Porque ele é selvagem, a gente não tem controle sobre ele. Porque é um instinto natural. É. Logo, eu preciso criar circunstâncias do controle desse risco, certo? Ou seja, a minha exposição ao perigo vai ser a minha classificação de controle desse risco. Se o leão está na jaula ou amarrado, aumenta, né, a minha segurança, de certa maneira. Ou seja, eu preciso entender a definição entre perigo, risco e controlar esse risco, a exposição, de certa maneira, para que eu possa evitar a consequência. Excelente analogia essa. Bom, por fim, já mais uma vez a gente está chegando no fim do nosso ConectaCast. Eu quero saber, já falamos sobre riscos, falamos sobre perigos, mas temos riscos dentro do uso do sistema antiquedas, tem risco também de queda de materiais, de ferramentas, inclusive. Como que a gente deve se preparar para situações como essa? Um dos itens mais importantes nessas situações periféricas, no contexto de trabalho em altura, do que você acabou de perguntar, o isolamento de área, por exemplo. O isolamento de área, ele é um item praticamente de final de montagem do cenário de um trabalho em altura, ou seja, eu vou usar uma escada, um andaime, uma plataforma. Por costume, muitas das vezes, nós sempre, quando eu digo nós, eu digo no geral. Certo. Nós sempre executamos e planejamos, na verdade, organizamos todas as condições, né, pertinentes ao trabalho, mas sempre se deixa o isolamento de área de fora. Por exemplo, no fator de quedas de objeto, todas as pessoas indiretamente que estão relacionadas à atividade vertical, elas têm que estar fora da área de isolamento e, se for necessário, entrar com o capacete pelo menos, devido a essa possibilidade de queda de objetos, perfeitamente. Certo. Condições que atrelam a facilidade do trabalho nos equipamentos. Um sistema de travamento numa escada marinheiro, por exemplo, uma escada retrátil, né? Um sistema de polia na ponta do andaime, facilitando assim a ascensão e descensão de materiais, como martelo, balde, pano, rodo, né? Ou seja, muitas das vezes tem essa ausência dessa polia, desse equipamento, que direcionaria o equipamento lá para cima, né, ou para baixo de forma segura, e se vai no... Vou soltar a carga. Atenção! Livre a área de isolamento. Por quê? É uma prática que se executa de forma errônea muitas das vezes, né? Entre outras atividades que muitas das vezes fatores que vão acabar influenciando a área de aplicação do trabalho que não estão ou não foram previamente estabelecidas no momento da permissão de trabalho. Então você está lá com o andaime praticando isso na atividade e de repente chega ali um guincho ou um muque que vai retirar ou colocar um material na janela do prédio ao lado, que pode interferir durante a movimentação no meu trabalho em altura. Então, nesse momento, o serviço tem que ser parado, conversado com o responsável, né? Condições impeditivas de tempo, né? A gente iniciou o trabalho de manhã, perfeito. Tá um sol maravilhoso. De repente, no meio da tarde, o tempo fecha, começa um vento. O trabalho tem que ser interrompido. Entende o porquê da supervisão acompanhada que o Cristiano falou? Claro, é fundamental. Isso, fundamental, perfeito. Chegamos ao final de mais um ConectaCast. Tá tão gostoso esse bate-papo que não dá vontade de acabar. Mas tudo que é bom termina. Então eu quero que vocês deem a consideração final para os nossos espectadores. Começando por você, Márcio. Numa mensagem de consideração final,
Não adianta a gente esperar resultados diferentes se a gente pratica a mesma coisa todos os dias, certo? Então, neste conceito de norma regulamentadora, ela traz um padrão pré-estabelecido pronto, né? O que nos cabe é a cada dia desenvolver o entendimento, certo? Desenvolver a interpretação dessa norma, fazendo com que ela seja repassada à frente, essa informação. Ou seja, a prática do dia a dia, o qual a gente executa segundo os parâmetros das normas regulamentadoras, e a mensagem que a gente deixa, ou seja, um ensinamento diário, a troca de informação. Com isso a gente consegue garantir para a posteridade uma ação, ou seja, uma vivência de trabalho em altura mais segura às pessoas. Muito obrigado, viu? Você, Cristiano, Ô, considerações finais. Foi um prazer estar com você hoje aqui nesse podcast, juntamente com o Márcio aí, dividindo um pouco dos nossos conhecimentos, né, para os nossos alunos e espectadores aí. E é o que a gente sempre fala, né, o Márcio até comentou, capacitação, treinamento vai levar a gente à perfeição, né? Então, o recado que a gente deixa é que quanto maior é o seu conhecimento, maior vai ser o seu aperfeiçoamento na atividade com mais segurança. Então esse é o nosso objetivo, né? Treinar, capacitar e fazer com que o nosso espectador, o nosso aluno, né? Ele faça sempre um bom trabalho com segurança e ao sair de casa ele consiga voltar para sua família do mesmo jeito que ele saiu, né? É isso. Voltar com saúde e com segurança. Essa é a nossa missão, é a missão da Conecta, né? Vender bons treinamentos com qualidade. É capacitação com qualidade, foi exatamente isso que você falou. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e todas que estão assistindo a gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.